Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 5, um texto bem conhecido, mas que nos inspira nessa noite. Evangelho de Lucas 5. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, o verso 1 em diante. Abra aí, Leandra, Márcia, Soraya, Cleusa, Silvana, Lohane. Lohane, manda um abraço aí para sua mãe, a Aline, que fez uma cirurgia e graças a Deus está tudo bem. Glória a Deus pela vida dessa família. Também Maria Nadir, que Deus abençoe. Rodrigo, o Rodrigo Gusti, lá de Bataguaçu, que Deus continue te abençoando. A palavra de Deus diz assim, em Lucas 5, do 1 em diante: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as redes, as vossas redes para pescar. Verso 5, respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. Rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se empoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Palavra de Deus para o povo de Deus. Glória a Deus pela tua vida aí, meu amado, minha amada irmã Yolanda, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Queridos, eu quero pensar nesse texto sobre o tema, o que Jesus pregou no sermão do barco. Você já parou para pensar sobre isso? O que Jesus pregou nesse sermão? Por que eu falo isso? Porque é notório a transformação dos discípulos frente à mensagem recebida por Jesus. Luiz Alberto, é notório a transformação de Pedro, Tiago e João à vista das declarações de Jesus para eles. Eu não sei se você já parou para pensar, mas quando um familiar chega nervoso em casa, nós sabemos, calculamos pelo fruto, o nervosismo, que ele não teve um dia muito bom. O seu dia possivelmente foi ruim. Algo, Ingrid Guimarães, mexeu no coração dessa pessoa, que fez com que essa pessoa chegasse em sua casa com raiva, nervoso, estressado. Eu não sei se você já reparou e tirou a sua conclusão do resultado de um jogo quando uma torcida sai do estádio. Eu morei em Goiânia e a gente frequentava muito o estádio Serra Dourada, e eu assistia muito os jogos do Vila Nova, né? Eu era vilanovense lá, né? Lá vilanovense. E era interessante que quando a torcida saía cabisbaixa, desanimada, significava que o time tinha perdido, mas tinha feito um bom jogo. Mas quando eles saíam nervosos, né? Tinha perdido o jogo e tinha jogado mal, muito mal. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós observamos as pessoas, nós percebemos quais são as reações delas e como foi aquilo que foi ministrado ao coração
dessas pessoas. Se você olhar para uma pessoa que fez uma prova, para o seu filho que talvez está fazendo aí provas online agora, ou aulas online, se você olhar para ele quando ele sai, Valéria, quando ele sai, Isilda, daquele resultado da prova, ou melhor, da prova, do dia da prova, você vai perceber se ele foi bem ou se ele foi mal, porque nós demonstramos isso, nós demonstramos. Jesus aqui, ele fez algo poderoso na vida, ou na vida daquelas pessoas que estavam ao seu redor, porque não era somente Pedro, Tiago e João, havia uma multidão ao redor de Jesus. O texto ainda coloca multidões ao redor de Jesus, Aureli, multidões, então muitas pessoas estavam ali. E como o próprio Jesus disse, é pelo fruto que nós conhecemos a qualidade da árvore, é pelo fruto que nós sabemos qual é a árvore. Aqui nós percebemos que o sermão de Jesus no barco foi algo transformador, a ponto daqueles homens permitirem serem transformados. Jesus, ele estava iniciando o seu ministério aqui nessa passagem. Ele curava as pessoas, ele visitava as pessoas, ele libertava as pessoas. Inclusive ele vai na casa de Pedro, numa ocasião que a sua sogra estava adoentada, e ele ora pela sogra de Pedro, a convite de Pedro, Bruna, e aquela mulher é curada, Diana e Lourdes, aquela mulher é curada, né? E Jesus, mesmo tendo realizado este milagre na casa da sogra de Pedro, esse milagre não fez com que Pedro fosse um discípulo integral de Jesus. Sabe, Pedro ainda não era um discípulo decidido, integral, completo de Jesus. Ele continuava, como o texto nós lemos aqui, com sua empresa de pesca, sabe, com o seu ganha-pão, trabalhando muito, se esforçando muito para levar o alimento para sua casa, Tude. Cristina, preste bem atenção, Pedro, à vista do milagre que fez na sogra, que Jesus fez na sua sogra, e talvez, Pedro pensou que Jesus não ia fazer o milagre, ia dar a extrema unção, com todo perdão, estou brincando, com as sogras aí do momento, mas Pedro não foi transformado. Mas é interessante que, mesmo assim, Jesus continuou ministrando ao coração de Pedro, e Jesus vai até o trabalho de Pedro ali, na beira da praia, no lugar onde ele trabalhava, e começa a declarar, começa a pregar ali, começa a declarar, enquanto ele pregava, ministrava com as multidões, Pedro já estava ali na beira da praia, lavando as redes inclusive, depois de um dia de pesca, e ouvindo o que Jesus estava falando. Agora, o que Jesus pregou naquela manhã? Porque nós temos vários registros dos sermões de Jesus. Nós temos o sermão do monte, nós temos o sermão profético, nós temos a oração sacerdotal, nós temos várias declarações e registros, José Costa, Fernanda, Udilaine, de Jesus, dos sermões de Jesus, daquilo que ele falava. Mas esse especificamente, esse não há registro nenhum. Não mostra para nós o tema que foi abordado, nem o tempo que foi gasto. E aí eu pergunto, como saber o que Jesus pregou nesse sermão? E a própria palavra nos responde, eu comecei falando sobre isso. Basta a gente olhar para o resultado na vida de Pedro e dos seus amigos que ali estavam. Observando os resultados que foram gerados na vida de Pedro e das pessoas que estavam ali, nós conseguimos pensar um pouco e perceber o que Jesus havia falado, o que Jesus havia pregado naquele momento ali. Jesus, ele deseja mudar paradigmas nas nossas vidas, e ele quer discipular eu e você cada dia melhor. Por isso ele vai ao nosso encontro, ele vai todas as vezes ao nosso encontro, para tocar no nosso coração, para ministrar no nosso coração, e ele fazia isso também com as multidões, ele ensinava as multidões, ele discipulava as multidões, ele falava, ele ensinava os seus discípulos, Ander Silvia, Lia. Mas quais foram as mudanças na vida de Pedro e daqueles irmãos Tiago e João, para que a gente possa aqui pelo menos entender o que Jesus falou naquele dia, naquela manhã, na beira do mar?
O que Jesus falou? O primeiro resultado que eu vejo, eu quero que você olhe comigo no verso de número 4. O verso de número 4 diz assim, que quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te de largo, faze-te de largo. Preste atenção, Fernanda, preste atenção, Cristina, Judite, Lúcia, Gênima, preste bem atenção que naquele sermão, ou após aquele sermão, ou naquele sermão, Jesus falou sobre lugar. Jesus na praia entrou no barco, ele não estava pregando numa sinagoga, ele não estava pregando num templo, ele estava pregando ao ar livre, e ele vira para aqueles discípulos que estavam na praia lavando as redes, e ele fala para aqueles discípulos, mudem de lugar. Aqueles discípulos que haviam pregado a noite toda, ou melhor, pregado não, pescado a noite toda. Jesus olha para aqueles discípulos e fala assim, muda de lugar. Muda de lugar. Faze-te ao largo. Volta para o mar. Lance novamente as redes. Querido, você já parou para pensar por onde você tem andado? Deus certa vez perguntou para Adão algo que o próprio Deus já sabia. Se você for para Gênesis 3:9, o texto diz assim para nós: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Onde estás? Deus pergunta para Adão algo que ele já sabia. Deus pergunta para que Adão, ao responder, percebesse aonde ele tinha chegado, aonde ele estava. E eu acho interessante quando Jesus olha para aqueles homens que já estavam cansados de uma noite toda no mar pescando, e fala para eles, mude de lugar. O lugar de vocês não é aqui na beira da praia, lavando as redes sujas. Preste bem atenção nesse detalhe. Não, mude de lugar, faça de largo. Nós precisamos mudar alguns lugares que frequentamos, se nós queremos alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Existem pessoas que não receberam ainda de Deus algo que o próprio Deus já declarou, já liberou sobre a vida dessas pessoas, mas essas pessoas ainda não receberam, porque estão no lugar errado, não estão no lugar da promessa, não estão no lugar aonde a promessa pode ser concretizada, aonde a palavra de Jesus pode, com eficácia, trazer resultados. Aqueles discípulos nunca experimentariam os milagres de Deus na beira da praia. Ei, querido, na beira da praia, eles não conseguiriam apanhar a quantidade de peixes. E até porque é um tratamento de Deus eles voltarem para o lugar onde eles estavam pescando, para o lugar onde eles não tinham obtido resultado. Aqueles discípulos tiveram que mudar de lugar. Nós precisamos muitas vezes mudar de lugar, lugares que nós frequentamos, sites que nós visitamos. Sabe, Jesus entende que deve haver uma mudança, não só de vida, mas também de localização, porque o local aonde você está estabelecido fala muito de você. Local fala muito. Não estou falando que o local é o que te define, mas o local fala muito sobre você. E Jesus está falando, nós precisamos muitas vezes mudar a localização. Eu gosto de uma frase de Einstein que eu levo sempre comigo. Loucura é esperarmos resultados diferentes quando sempre fazemos as mesmas coisas. É loucura, é doideira, é insanidade você buscar um resultado diferente quando você repete as mesmas coisas. Talvez o local aonde você está não é o local que Deus deseja para você. E isso é
real, concreto, porque se nós olharmos para a história do povo de Deus, nós vamos perceber isso. Nós vamos perceber que o próprio Adão, ao se esconder de Jesus, estava numa posição, num local que não deveria estar, mas estava porque frequentou o lugar errado, porque comeu o fruto errado, porque desobedeceu a palavra de Deus. Consegue entender que muitas vezes nós estamos num lugar onde nós não deveríamos estar? Pedro trabalhou em um lugar que estava sujo, cheio de sujeira, a ponto de estragar as suas redes. Ei, querido, muitas vezes as redes que Deus colocou nas tuas mãos, para você apanhar peixes, para você alcançar realidades, estão sujas, não porque alguém sujou, não, porque você está jogando no lugar errado, porque você está no local errado. Cuidado por onde você tem andado, porque o local que você possa estar estabelecido, ou tem caminhado, esse local poderá trazer, sujeira para dentro da sua casa, para dentro da sua vida, impedindo você de receber, de acolher, de ter aquilo que Deus tem para você. Faze-te ao largo, muda de lugar, passa longe daquilo que tem sujado a sua vida, atrapalhado você de receber a palavra de Deus, atrapalhado você de concretizar aquilo que Deus tem para a sua vida. Não é à toa que o povo de Israel foi conduzido, tirado do Egito, passou 40 anos trilhando no deserto para chegar num local aonde Deus havia estabelecido a promessa dele para o povo. Se você está no Egito, saia do Egito, porque esse não é o teu local. Se você está no deserto, atravesse esse deserto o mais rápido possível. Não queira ficar no deserto, não se acostume com o deserto e nem deseje o Egito. Deseje Canaã, deseje o local, o lugar aonde Deus quer te estabelecer, porque o local, o lugar aonde Deus quer nos estabelecer é o lugar aonde nós desfrutaremos do melhor de Deus para a nossa vida. Você crê? Diga um amém aí na live. Diga um amém. Ei, querido, eu não saí de Goiânia porque eu decidi sair. Eu saí de Goiânia porque Deus me mostrou um lugar. Não saia do lugar até que Deus revele o lugar que você deva ir. Isso também é interessante. Porque Pedro, ele fala: Senhor, sob a tua palavra nós vamos lançar a rede. Nós vamos voltar, nós vamos para este lugar, para este mar, porque é pela tua palavra. Tem muita gente saindo do lugar que talvez é até o lugar da promessa. Talvez, vamos pensar aqui comigo, meu amado, meu querido irmão. Jesus chegou na praia e Pedro ainda estava lá lançando a rede. Talvez esse cenário seria uma repetição daquilo que Jesus fez com eles lá no final do seu ministério. De longe Jesus falaria: ei, joga para o outro lado. A gente pode pensar muito nesse texto, mas eu quero começar entendendo que Jesus apontou um lugar. Não se engane, ao andarmos por lugares errados, nós perderemos tempo, e eu posso até acrescentar, porque eu não tinha anotado isso aqui, esforços, e até mesmo, nós iremos perder a oportunidade de desfrutar daquilo que Deus tem para a nossa vida. João, Bruna, Ander Silvia, Fernanda, eu olho para esse sermão de Jesus, Fernando, e eu percebo que Jesus falou sobre tempo, porque o verso 5 diz assim: respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mestre, nós investimos tempo, e tempo, eu não sei se você sabe, é um dos bens mais preciosos que você tem. E é interessante que o bem mais precioso que você tem, Deus te dá todos os dias: tempo. Existem duas coisas, querido, que pelo menos aí, duas coisas pelo menos que iguala todo mundo, todo ser humano: é a morte e o tempo. Diariamente nós ganhamos 24 horas.
24 horas diariamente todo ser humano ganha para realizar algo, Gisélia, Marta, Nenza, Cesário. Diariamente, eu e você, qualquer ser humano que está respirando, tem 24 horas de oportunidade para fazer com que a palavra de Deus se cumpra na sua vida. O que você tem feito com o teu tempo? Pedro trabalhou a noite toda, mas sem proveito. Tem muita gente cansada, tem muita gente lavando a rede, tem muita gente que trabalhou a noite toda ou está trabalhando a noite toda, mas sem proveito, sem resultado, sabe, sem conquistar, sem alcançar, Selma, sem atingir. Talvez nós já usamos muitos argumentos a despeito do tempo, mas eu quero parar para pensar como que você tem usado o teu tempo. E se uma coisa que nós estamos tendo, Jefferson, é tempo. Nesse período de pandemia, uma coisa que você tem, meu querido, é tempo. Como você tem utilizado esse tempo? Como está a sua disciplina de oração? Como está a sua disciplina com os cultos? Porque nós estamos cultuando mesmo que o canal, a via, a forma é uma forma diferente, mas nós estamos cultuando. Eu não consigo entender, queridos, com sinceridade, eu falo aqui com o coração de pastor e com o coração de discípulo de Jesus, como que a gente consegue faltar no culto online? A não ser que acabou a internet na tua casa, você não conseguiu pagar lá a internet. Eu espero que não seja isso. Mas como, Rebeca, como o Dilane, que a gente consegue negociar pela comodidade, ou por um tempo perdido por qualquer coisa. Sabe, você que está me ouvindo aí, você que está vivendo essa realidade, eu quero te falar que Jesus falou sobre tempo, e Pedro estava acostumado a trabalhar à noite, ele estava acostumado a viver aquela realidade, mas Jesus fala assim: agora eu quero o seu tempo, e não é um tempo noturno, eu quero um tempo. Olha que interessante, um tempo à luz do sol, um tempo de dia. E aí, talvez eu não entenda muito de pesca, mas Pedro entendia muito de pesca, ele tinha uma companhia de pesca. E Pedro sabia que o melhor horário, Lia, para pescar Ângela, era à noite. E Jesus desafia o tempo melhor de pesca, diante de pescadores que entendiam de pesca. Sabe o que eu entendo nisso, querido? Que quando nós aproveitamos o tempo que Deus nos dá, não interessa se é tempo de pesca, não interessa se é tempo de resultado, não interessa se é tempo de crise, não interessa que tempo que seja, porque o tempo de Deus é o agora, é quando nós ouvimos a palavra dele, obedecemos e vivemos. Não existe, não, agora não é o momento. Agora não é o momento. Se você tem uma palavra de Deus, querido, preste bem atenção, o momento é agora. Porque o Kairos, ele entra no Cronos para mudar a concepção humana a despeito de tempo. Quando Deus decide entrar, Selma, quando Deus decide entrar, João, não tem tempo, não tem época, não é o momento, não é a estação. Deus entra e faz coisas extraordinárias dentro do nosso tempo. Tico, mas é o tempo de Deus, Sônia, é o tempo de Deus. Eu aprendo com Jesus aqui, a despeito daquilo que ele deve ter tratado naquele sermão, sobre a forma. Como assim a forma, pastor? Porque o texto diz para nós, que Jesus falou no verso de número 4, lançai as vossas redes para pescar. Lançai as vossas redes. É interessante que eles passaram uma noite toda tentando encher as redes. Prestem atenção. A noite toda tentando encher a rede. Qual que era o objetivo de Pedro, Tiago e João e dos outros pescadores que estavam ali, Marcela? Encher as redes de peixe. Verso 4 falou, Jesus falou, lança as redes para pescar.
Agora dá um salto aí na tua Bíblia e vai lá para o verso de número 11. Cleonice, olha o que diz aqui. José Roberto, Feliciano, Conceição, olha o que diz aqui o verso 11. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo. Ué, não eram as redes, não eram os peixes. O objetivo daqueles homens não era alimentar-se com peixes. Agora eles arrastam as redes, os barcos, os peixes e deixa tudo. Nós percebemos a forma de trabalhar que Deus realiza na vida desses homens. Porque aqueles homens que valorizavam, irmã, o peixe, as redes cheias de peixes, agora valorizam o Senhor do peixe. Tem muita gente que chega até Jesus querendo peixe. Manda peixe, Senhor. Trabalhei a noite toda, manda jogar do outro lado. Manda jogar do outro lado, Senhor. Eu quero peixe, eu quero barco cheio, eu quero uma vida boa, eu quero carro na garagem, eu quero uma casa nova, eu quero dinheiro na poupança, eu quero peixe. Mas quando se depara com o Senhor do peixe, através do sobrenatural, que o Senhor do peixe libera, Clécio, sobre a vida das pessoas, o peixe já não vale mais nada. O que vale é a presença do Senhor do peixe. Porque quem anda com o peixe acaba. Quem anda com o peixe, pode ter muito peixe, pode estar cheio de peixe, pode ter a rede cheia de peixe, mas o peixe acaba. Agora quem anda com o Senhor do peixe, ainda que o peixe acabe, ainda que eu trabalhe uma noite toda, me esforce a noite toda, vou lá na ceva, mas não dá peixe, eu cevei, não dá peixe. Se eu estou com o Senhor do peixe, não tem ceva, não tem tempo, não tem bom momento, não tem estação, eu tenho o Senhor do peixe. Priorize aquilo que o Senhor do peixe tem para você. O peixe é consequência para quem anda com o Senhor do peixe. O peixe é consequência, Lu, do Senhor que faz todas as coisas, Lucas. Se nós caminhamos, e Pedro começa a perceber isso, porque Pedro ele chega diante de Jesus e fala: se afaste de mim porque eu sou pecador, eu não mereço ter a tua presença. E o Senhor do peixe fala para Pedro, o pescador: ei, eu estou mudando a forma de você dar importância para as coisas. Eu estou mudando a forma de você avaliar as coisas na sua vida. Eu estou mostrando para você que a minha presença transforma até um pescador pecador. Um pescador pecador em um discípulo pescador de homens. Tem muita gente que está valorizando a família, porque Deus nessa pandemia está ajustando essa vida. Tem muita gente que está recebendo de Deus uma transformação, uma mudança de valor nesse período de pandemia. Tem muita gente aprendendo a depender de Deus, Nenza, Conceição, Gisélia, Marcela. Tem muita gente aprendendo a depender de Deus, porque nesse momento, querido, o mar não está para peixe. E no momento em que o mar e Naia não está para peixe, nós temos que nos agarrar com o Senhor do peixe, e nunca deveríamos ter saído da presença do Senhor do peixe. Então fica com o Senhor do peixe, porque ainda que o mar não esteja para peixe, o Senhor do peixe chama a existência aquilo que não existe. Traz a realidade aquilo que nós não imaginamos, Valnísia, Marilda, aquilo que nós nunca imaginamos, Ele traz a realidade, porque Ele é Deus. Eu tenho que parar, senão nós vamos ficar até a meia-noite aqui falando. Mas preste atenção,
nós estamos aprendendo a forma de viver igreja. Nós estamos aprendendo o modelo de cristianismo do primeiro século, no tempo de perseguição, cada um na sua casa. As nossas motivações estão mudando. Nós estamos percebendo que esse tempo Deus está ajustando formas, pensamentos, paradigmas, ideias, concepções, culturas que nós tínhamos estabelecido, que estavam mais ligadas a uma religiosidade que propriamente com o cristianismo. Deus está sacudindo a igreja e mostrando que a forma dele viver, da forma dele expandir, não é simplesmente no templo, mas é também nas casas. Ele está mostrando que a nossa espiritualidade não precisa ser vivida, Lúcia, simplesmente num templo, mas também nas casas. Será que tem jeito? Será que o jeito que nós temos optado, melhor dizendo, em viver a vida, não precisa ser mudado, ajustado? Será que não temos dado valor para algo que não tem valor, e aquilo que tem valor, nós temos desprezado? O Senhor quer mudar e mudou. Gabriel, mudou tanto a vida desses homens, que esses homens foram capazes de deixar tudo para seguir Jesus. Deixa eu te falar algo, querido. Não foi qualquer sermão naquela manhã. Não foi qualquer pregação que Jesus pregou. Foi uma pregação que fez com que aqueles homens, Maria Salles, Fabiana, Pires, deixassem tudo em detrimento a presença de Jesus todos os dias. Sabe, após Pedro deixar as redes cheias de peixe ali na beira do mar para seguir Jesus, muita gente naquele dia teve o que comer. Já parou para pensar nisso? Muita gente levou alimento para sua casa. Os barcos dos companheiros que ajudaram Pedro foram abençoados. Até na hora, ou melhor, é nessa hora talvez, que Jesus entra na nossa vida e muda as nossas realidades, transforma a nossa concepção. É nessa hora que verdadeiramente nós estamos sendo canal da bênção do Senhor na vida daqueles que estão ao nosso redor. Multidões estavam à volta de Jesus, e talvez cada um levou um peixe para casa. Possivelmente aquele peixe não ficou lá na beira da praia apodrecendo. Eles foram levados para alimentar pessoas. Deus quer entrar na tua vida, meu amado, não só para te abençoar, não só para te transformar, não só para mudar a sua concepção de tempo, de forma, de lugar, mas também para transformar em você num canal da bênção do Senhor. Sabe, não sabemos o que Jesus pregou, mas sabemos que o resultado da palavra de Jesus praticada foi transformadora, libertadora. E hoje, eu e você estamos ouvindo esta palavra, porque o sermão de Jesus atingiu o coração de Pedro, transformou ele num grande líder da igreja, e consigo os seus companheiros Tiago e João, que levaram o evangelho de Cristo, e não deixaram com que esse evangelho fosse apagado no meio da história. Eu e você, Michel, estamos aqui hoje, porque um dia, o sermão de Jesus tocou no coração daqueles homens. A palavra praticada transformou a realidade. Deixa eu te falar, o culto vai acabar, a live vai acabar. Qual vai ser o resultado dessa palavra na sua vida? Qual vai ser o resultado dessa palavra na sua família, na sua casa? Qual vai ser o resultado dessa palavra no seu coração? Qual vai ser, querido, o resultado dessa palavra? Que efeito ela vai surtir no teu coração, você que entrou agora nessa live? Ei, qual é a mudança de Deus que essa palavra pode trazer para a tua casa, para a tua vida, para a tua história? Ou será que você é aquele que assiste live aqui, ali, acolá, mas continua do mesmo jeito? E deixa eu te falar com sinceridade, querido, se você é desses, deixa eu te falar, você está perdendo tempo assistindo live,
Porque não é a live que muda as pessoas, mas é a palavra da live colocada em prática que transforma o coração das pessoas. Não sou eu e nem a minha pregação. Não, é a palavra de Deus na prática na sua vida que muda a sua realidade. É isso que Deus quer fazer em você. É isso que Deus quer fazer na tua história. Eu quero orar com você enquanto eles ministram uma música ao coração de Deus. Você está aí comigo. Pensa um pouquinho nisso. Pastor, eu quero receber os peixes. Deixa eu te falar. Será que você está no lugar certo? Será que o lugar onde você está, a localização que você está é o local onde Deus quer cumprir as promessas? Será que você tem investido o seu tempo num tempo de qualidade, num tempo de realidade? Será que você tem permitido com que o Kairos de Deus entre na sua vida e na sua história? Luciana, Cristina, Udilaine, será que a forma que Deus está trabalhando é uma forma de mudar as suas concepções e realidades? E a partir de agora, Fernanda, Cleonice, João, vocês vão experimentar uma mudança de valor. E essa mudança vai te levar para a realidade que Deus tem para você.